vamos para mais um podcast, A Teoria da Praxis, em Antônio Gramsci. Teoria da praxis política, porque para Antônio Gramsci tudo é política. Mas vamos tentar entender esse conceito de política em Antônio Gramsci. Antes de nós discutirmos grande política e pequeno política, vamos procurar entender, afinal de contas, o que é que Gramsci entende por política. A formulação gramsciana do conceito de política, ela é uma das mais importantes contribuições teóricas presentes nos cadernos. Eu diria que entre os marxistas, Gramsci, ao lado de Lenin, mas Gramsci, mais do que Lenin, ele fez uma reflexão sobre o conceito de política. A contribuição gramsciana para nós entendermos a natureza da política é fundamental. Essa sua peculiar definição da política em Gramsci encontra uma expressão muito clara nesta passagem dos Cadernos do Cáceres. Eu vou ler aqui, abre aspas. A inovação fundamental introduzida pela filosofia da praxis, quer dizer, pelo marxismo, né? Quando Gramsci fala nos cadernos em filosofia da praxis, ele quer dizer marxismo. A inovação fundamental introduzida pela filosofia da praxis na ciência da política e da história é a demonstração de que não existe uma natureza humana abstrata, fixa e imutável, mas que a natureza humana é o conjunto das relações sociais historicamente determinadas, ou seja, um fato histórico, verificável, dentro de certos limites, com os métodos da filologia e da crítica. Portanto, a ciência política deve ser concebida em seu conteúdo concreto e também em sua formulação lógica, como um organismo em desenvolvimento. Olha que interessante aqui, né? Ele está expressando por que a política, a ciência da política, né? Ciência da política e da história, é isso a expressão que ele utiliza, ela parte do princípio de que a natureza humana é o conjunto das relações sociais historicamente determinadas. Quer dizer, você não tem uma natureza humana abstrata, dada, imutável. Pelo contrário, a natureza humana, e talvez seja isso que nos distinga, né, distinga a espécie humana de outras espécies de animais, é que a nossa natureza, a natureza dos humanos, ela é um fato histórico, né? Um fato histórico verificável dentro de certos limites com os métodos da filologia e da crítica. Quer dizer, um fato histórico verificável cientificamente, né? A ciência política, então, para Gramsci, deve ser concebida em seu conteúdo concreto como sendo um organismo em desenvolvimento. A ciência política, a ciência da política, a ciência da política e da história, então, ela é a ciência desse organismo em desenvolvimento, que é o próprio desenvolvimento histórico, né, dos humanos que trabalham, enfim. Isso é que é interessante. Nós podemos até pensar que, para Gramsci, o materialismo histórico, ele é um materialismo histórico e político, né? Se nós formos verificar, como ele considera aqui, a ciência da política e da história, né? E a política, a ciência da política, ela é uma ciência empírica, né? Como outra qualquer, que
utilizando os métodos da filosofia e da crítica, ela estuda um organismo em desenvolvimento que é o ser social, né? Você não tem algo dado, mas é algo que se faz, enfim, isso é fundamental, né? Como Gramsci coloca, né? Ele está falando aqui da ciência política, né? A ciência da política. Mas vamos tentar entender o que ele entende por política, né? O conceito de política em Gramsci, antes de nós entrarmos nessa questão da grande política e pequena política, né? No próximo podcast, nós avançaremos mais sobre essa questão dos conceitos de pequena política e grande política, ok? Nesse podcast, vamos tentar tratar desse conceito de política em Gramsci. Em Gramsci, você tem duas acepções principais para o conceito de política, né? Em sua acepção ampla, política é identificada com liberdade, com universalidade, ou mais precisamente, com todas as formas de praxe que superam a simples recepção passiva ou a manipulação dos dados imediatos da realidade, né? Recepção e manipulação que caracterizam grande parte da praxe técnico-econômica e da praxe cotidiana em geral. Então, quer dizer, a política, né, ela tem essa dimensão de uma praxe que se diferencia das outras praxes que apenas lidam com dados imediatos da realidade, apenas recepcionam e manipulam esses dados. Como é o caso, por exemplo, da praxe técnico-econômica, né, que seria a praxe laboral, né, e da praxe cotidiana, né, da praxe cotidiana em geral, onde apenas se manipula dados imediatos da realidade. Quanto à praxe política, para Gramsci, ela se dirige conscientemente para a totalidade das relações objetivas e subjetivas. Então, a praxe política, ela tem essa característica, ela é atravessada por uma distinção no sentido de que ela diz respeito a algo que vai além do dado imediato, vai além do dado imediato. É por isso que nós vimos no podcast anterior, onde nós apresentamos o conceito de catarse. Política, para Gramsci, é um sinônimo de catarse. Para Gramsci, toda praxe que é capaz de catarse é política, né? Então, é importante que se diga isso, porque o sentido é essa acepção ampla de política em Gramsci. Política é, em Gramsci, sinônimo de catarse. No podcast anterior, nós já discutimos o que é catarse, então nós não vamos nos deter aqui, porque nós já sabemos que catarse é a passagem do objetivo ao subjetivo, da necessidade à liberdade. É a elevação, catarse é a elevação, é a passagem do momento meramente econômico ou egoístico passional ao momento ético-político. Isto é catarse. Essa elaboração superior da estrutura em superestrutura. É por isso que catarse, a política, ela é identificada com liberdade, com universalidade. É identificada com liberdade porque a acepção de liberdade em Gramsci é exatamente essa capacidade de você ir além do dado, você criar, né, o momento criativo, é o momento de superação, de transformação, que não se acomoda irremediavelmente àquilo que é dado. Então, esse momento da passagem do determinismo econômico
à liberdade política, né? Isso é que é importante em Gramsci. Né? Gramsci, que nasceu numa região da Itália, no sul da Itália, caracterizado por uma população conformada, conformista, né? Com o credo católico, aquele dado imediato. Para ele, a política é exatamente o contrário de tudo aquilo. Né? É uma manifestação emblemática da catarse. O processo pela qual uma classe supera seus interesses econômico-corporativos imediatos e se eleva a uma dimensão universal, ético-política, que está na origem das novas iniciativas. Né? Então, a política ela tem a ver com novas iniciativas, né? Com a criatividade, com a capacidade de ser catar, que é o momento na qual a classe, graças à elaboração de uma vontade coletiva, não é mais um simples fenômeno econômico, mas se torna, ao contrário, um sujeito consciente da história. Olha só, a classe não é meramente um simples fenômeno econômico, mas se torna um sujeito consciente da história. Esse é o sentido da praxis política. A praxis política é que eleva a classe entendida meramente como sendo um dado econômico, empírico, de uma população de trabalhadores assalariados, né? Enquanto continuar apenas nesse sentido de ser um fenômeno econômico, uma classe ela não é um sujeito, né? Um sujeito consciente da história. Meramente reproduz aquela condição salarial. Né? Então, a praxis política é que faz com que essa classe ela se torne um sujeito consciente da história, tenha isso é produto de uma vontade coletiva. Quer dizer, não existe política sem vontade coletiva. A vontade coletiva é fundamental, inclusive, para o momento catártico. Então, Gramsci está elaborando algo que, na verdade, não é novidade, porque Marx ele já falava, né, na passagem da classe em si à classe para si. Na Miséria da Filosofia, Marx já tratava dessa elevação da consciência sindicalista à consciência política universal, né? Como diria Lenin também, quer dizer, Gramsci está na linha de uma tradição marxista que ele que pensa um movimento da classe e a possibilidade desse momento catártico, capaz de elevar a classe de um em si para um para si, de uma consciência sindicalista para uma consciência política universal. Né? Enquanto a classe apenas lutar por salário, lutar por melhores condições de vida, lutar por aquilo que diz respeito à sua situação econômico-corporativa, ela permanece inserida ainda no movimento da reprodução do sistema. Você não tem nenhuma nova iniciativa. Aquilo tudo é parte de uma reprodução do capital. Agora, Gramsci ele já pensa, quando a classe ela passa a ter um projeto de hegemonia, de contra-hegemonia, um projeto de Estado, um projeto de emancipação social, um projeto que tenha uma dimensão política universal, que ela saia de um em si para um para si, ela pense numa perspectiva que não é meramente imediatista. Aí você tem uma catarse que funda um novo tipo de praxis, que é a praxis política. Segundo Gramsci, se uma classe social não é capaz de efetuar essa catarse, não pode se tornar uma classe nacional, ou seja, não pode representar os interesses universais de um bloco social e, por conseguinte, não pode conquistar a hegemonia na sociedade. Para que a classe ela consiga conquistar a hegemonia na sociedade, para que ela consiga representar os interesses universais de um bloco social, ela tem que ser capaz de efetuar essa catarse.
né? Essa passagem de um momento de uma consciência sindicalista para a consciência política universal, né? Conforme diz Lenin, né? Essas são as expressões de Lenin, né? Marx falaria o em si, classe para si. Mas não é, de modo algum, a dialética da consciência de classe a única acepção do conceito gramsciano de catarse, ou seja, de política em sentido amplo. Nós estamos falando de política em sentido amplo, certo? Política em sentido amplo é isso, é a capacidade de catarse, né? É a capacidade de elevação, de passagem, né, de um momento econômico corporativo para um momento ético-político, né, uma passagem de uma classe em si para uma classe para si, etc. Essa é o sentido de política em sentido amplo. É ontologicamente correto dizer que todas as formas de praxis, veja bem, todas as formas de praxis, até mesmo aquelas que não têm relação direta com a formação da consciência e da ação das classes sociais, contém essa potencialidade do momento catártico, né? Quer dizer, o momento catártico é essa passagem, né, da esfera da manipulação imediata, da recepção passiva da realidade, à dimensão da totalidade, da transformação ativa do mundo social, da passagem da consciência egoístico-passional, meramente particular, consciência ético-política universal, né? Enfim, isso aí nós já discutimos. Esse conceito de catarse ele é muito importante para Gramsci, porque é a partir dele que funda-se o conceito de política, né? Conceito, acepção ampla de política, né? Isso segundo Carlo Nelson Coutinho. Carlo Nelson Coutinho ele enfatiza muito essa questão do momento catártico, né, como sendo fundamental para o conceito de política em Gramsci, no Gramsci dos cadernos. E, inclusive, Gramsci ele fornece muitos exemplos nos cadernos do momento catártico, não apenas na esfera da política, mas nas várias esferas do ser social. Você tem no terreno das ideologias, você tem no terreno da arte, da literatura, enfim, só para vocês verem que esse conceito de catarse ele é muito importante para Gramsci, porque é o próprio conceito da transformação, né, da produção do novo, né, das novas iniciativas, né? Então, essa manifestação do momento catártico ela está presente nas várias esferas do ser social. Isso mereceria todo um estudo mais alongado. No podcast passado, nós tratamos alguma coisa sobre esse conceito de catarse, né? Mas esse conceito de catarse, essa manifestação do momento catártico, ela está presente no interior da própria praxis política, mas também não apenas da praxis política no sentido amplo, como nós estamos apresentando aqui o conceito de política, né? Mas ela pode ser também, segundo Gramsci, ela pode ser também encontrada na acepção de política em seu sentido restrito, né? E a política em seu sentido restrito é aquela que diz respeito a essa contraposição entre grande política, alta política e pequena política. Quer dizer, a pequena política é aquela política do dia a dia, da política parlamentar, política de corredor, política de intriga, né? É aquilo que a gente vê hoje no mundo, né? Que no Brasil você, né, concebe a política como sendo pequena política. Inclusive a esquerda ela abraçou a pequena política, né? Em contraste com a grande política. A grande política, que é aquela que vai estar lidando com outras questões, né? Aquela que está voltada para criar novas relações de forças, né? Aquela que é a alta política, é aquela que está voltada para exercitar
conceito de política como catarse. Então, a grande política, ela é a política no sentido pleno, a política capaz de catarse, aquela política capaz de afirmar a mudança do ser social, se ocupar com o dever ser, não no sentido moralista, mas o dever ser no sentido de mudar a realidade como ela é dada, transformar, construir projeto, organizar uma vontade coletiva, afirmar, a afirmação da teleologia, da liberdade, no sentido de estar indo além daquilo que nós vemos hoje na política, que é a intriga, que é o blá blá blá, que é a política parlamentar meramente dos corredores, a política institucional. Essa é a pequena política. A grande política, ela é aquela das propostas, das discussões de uma outra sociedade, de algo que vá além do determinismo, mas que abrace a liberdade, a capacidade de sujeitos capazes de criar novas iniciativas e de construir o novo através de uma vontade coletiva. Bom, nosso próximo podcast nós entraremos com mais detalhes nessa diferenciação entre grande política e pequena política, porque isso é fundamental para nós entendermos o conceito de política em Antônio Gramsci, a praxis política em Antônio Gramsci. É importante que se diga que nós estamos aqui nesses podcasts tentando explicar essas determinações da praxis política em Antônio Gramsci. Obrigado e até a próxima. Mit der Hand mit mir in die Schüssel